Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o nosso e seu programa Mais Inclusão. São 3 anos de sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para isso, escreva Mais Inclusão e faça a sua inscrição. Ajude-nos a crescer. Iniciamos o programa na província de Inhambane, terra de boa gente, mais concretamente no distrito de Vilanculo, no posto administrativo de Mapinhani, onde o jornalista Abdul Remani Ibrahimo conversou com 2 facilitadores de inclusão das pessoas com deficiência. Acompanhe a entrevista. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Está na vossa companhia Abdul Remani Ibrahimo, hoje a partir do posto administrativo de Mapinhane, no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane. Vamos conversar com os 2 DIFs que estão integrados no projeto ICDP, Respostas de Emergência, um projeto que é implementado pela Light for the World e seus parceiros. Primeiro vamos conversar com os colegas, saber um pouco em relação ao seu historial, depois vamos saber em relação como é que podem dar resposta caso haja algumas emergências a nível das suas localidades, neste caso. Primeiro vamos conversar com Francisco Alexandre. Francisco, diga uma coisa para quem nos acompanha. Francisco é um jovem com deficiência físico-motora, isto é, anda de uma canadiana, se precisar. Francisco, como é que tu adquiriste a tua deficiência? A minha deficiência é uma deficiência da nascença. Não tenho muitos detalhes por contar porque essa deficiência eu me nasci assim de como eu estou, com uma deficiência física, motora. Tenho um pé curto do lado esquerdo. Como é que os outros meninos na idade escolar, como é que tu olhava? Tiveste algum bullying, uma discriminação? Como é que foi? No princípio eu nunca prestava atenção nesse sentido de os colegas me discriminavam, mas quando já passei a ter muita matéria sobre a inclusão de pessoas com deficiência, passei já a prestar atenção, mas por enquanto aqui onde eu vivo, nenhum dos colegas já falou da minha deficiência. Eu convivo com eles normalmente, até alguns me consideram como uma pessoa normal. Uma pessoa normal, tu és, sim, não é? Sim. Então, vamos conversar também aqui com o grande homem, também um DIF a nível do distrito de Vilanculo, mas ele está no povoado de Pambar. Marcelino, a mesma pergunta que eu fiz ao Francisco, como é que adquiriu a sua deficiência físico-motora? Muito obrigado. Geralmente eu sou DIF de Vilanculo, respondo pelo nome de Marcelino Tinga. Vamos falar da deficiência. Eu tive essa deficiência no meu trabalho. Eu era motorista de veículos grandes,
Foi exatamente no dia 17 de maio de 2015, onde tive o sinistro, acabei ficando com pés apertados. Fazia viagem, longo curso? Ia até o exterior, mas desta viagem eu vinha de Zambésia, vinha exatamente da cidade de Quilimane. O acidente, o que aconteceu basicamente, pode explicar para os nossos ouvintes? Foram questões mecânicas. O meu veículo teve problemas na cruzeta do veículo da direção, então perdi a direção, fui contra um obstáculo, a árvore, onde fui embater, acabei ficando nessa situação. Então, a nível do hospital, tiveram que amputar os 2 pés? Sim, porque ali os primeiros socorros fui para o hospital de Gorongosa, depois fui transferido para o hospital central de Chimoio, onde fui amputado. Sua vida, de alguma forma, mudou muito? Mudou muito mesmo. Mas sinto-me mais melhor nesta posição em questão. Está melhor? Estou mais melhor. Porque geralmente antes de adquirir a deficiência eu sempre fui empregado, mas já tive oportunidades de ser patrão, agora já com deficiência, coisa que não conseguia. Agora que se considera patrão, mas se considera patrão que o nosso grande amigo tem feito, qual é a área que tem implementado neste caso? Eu faço comercialização de carvão, produzo em grande escala? E há quantidades que dá mesmo para umas quantidades significativas. Mais ou menos por mês, por 2 meses, por aí quantos sacos de carvão tem produzido? Vou fazer a escala de 30 dias. Em 30 dias posso fazer 50 sacos de carvão. E consegue sustentar a tua família? Consigo, sim. Tem quantos filhos? Eu tenho 6 filhos. O mais velho mais ou menos tem quantos anos? A mais velha tem 26 anos. Ela também já está formada, é técnica de saúde. E o segundo tem 22, também é técnico da saúde. Só que tem problemas de emprego, não tem emprego, não consegue emprego. Pode-se considerar um pai feliz? Sim, eu estou feliz. Apesar de ter sofrido alguma discriminação através da minha esposa, porque já não estou com ela. O meu casamento desfez depois de tirar a sua... acho que ela não suportou muito por me ver nessas situações. E falando dessa situação, quando teve o acidente e foram amputados os 2 pés, não teve uma depressão, porque naturalmente a nossa vida muda, não é? Em termos da arquitetura das nossas residências ficou complicado, cadeira de roda foi também um grande desafio, o seu dia a dia, como é que foi superar? Eu geralmente não tive recaída. Posso dizer que superei logo que eu tive esta deficiência, acreditei nela e comecei mesmo a sustentar psicologicamente. E acreditou que é uma coisa divina, Deus tinha destinado isso? E já estava acreditando mesmo que isto veio para ficar. Tinha certeza, também com a maturidade já era grande, já tinha 40 anos, já tinha um bocadinho de experiência o que é isto. O único problema que eu tive é o desfazer do casamento, que se desfez. Também isso já superou? Superei, já tenho outra esposa. Está feliz? Estou feliz, a vida pela frente. Exato, depois do Marcelino vamos continuar também a conversa com Francisco. Francisco, diz-lhe uma coisa, a escola, como está a andar, o que pensa do seu futuro, é muito jovem. A escola, por enquanto, concluí 12ª no ano passado, bem, neste ano em curso, fiz exame de admissão na escola 29 de setembro de Machis. Para concorrer em que universidade? Para concorrer à universidade em SPM. Já neste caso, eu, quando fiz aquele exame, eu não tive alguém para ir ver os resultados, eu só tinha dado recado à pessoa que me recebeu naquele dia, que fez o meu processo, aquele todo de inscrição, entrega de documentos. De lá eu voltei para cá, fiquei uns meses, eu sempre ligava para a pessoa que havia me atendido no primeiro dia, ela dizia que não haviam pautado os resultados. Fiquei por muito tempo e alguns colegas depois de um mês me despertaram. Quando eu liguei para a mesma senhora, perguntei: senhora, há uns meus colegas que disseram que os resultados já foram pautados. E é quando já ela começa a se preocupar e foi mexer já, não sei, no computador, é quando ela já me fala que os resultados saíram, acho que logo no mês de janeiro. Isso já estávamos em abril, se a memória não me falha. E tudo havias aprovado? Sim, eu havia aprovado. Sim. Mas naturalmente esses resultados nas universidades públicas são online. Como é que chegaste a ultrapassar este intervalo todo e perdeste o ano? Eu perdi o ano, não são online, acho que... São coladas? São coladas, sim. Nas escolas? Nas escolas. Vocês fazem o exame? Sim. Ok, então perdeste de continuar os estudos assim? Sim, perdi um ano, porque já comecei a procurar informação, me disseram que já era tarde, porque eles já haviam avançado mais que 20 e tal dias. Já só por um dia é muita matéria que se perde mesmo. Só por um dia já eu vi que não.
adianta, mesmo eu ir atrás, já não vou me enquadrar como aqueles que já iniciaram a matéria logo no princípio. Meus caros, este ano foi aprovado a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O Presidente da República promulgou e está publicado no Boletim da República, que qualquer um pode baixar na internet. Para vocês, começando Francisco, de que forma pode vir ajudar esta lei naquilo que são os direitos das pessoas com deficiência, naquilo que é a empregabilidade, a educação inclusiva? De que forma acha que pode vir ajudar esta lei? A questão eu não estou a perceber, porque é sobre a lei de promoção, sim. Acha que de alguma forma esta lei pode vir ajudar as pessoas com deficiência? Sim, pode vir ajudar as pessoas com deficiência. De que forma? Protegendo, promovendo palestra para que as pessoas com deficiência sejam incluídas nos programas nacionais, entre outros programas. Exato. Marcelino, a mesma questão que eu fiz para Francisco, para si, a lei está aí, agora está no momento de ser partilhado e divulgado através das associações e mesmo dos órgãos de comunicação social, para que todas as pessoas com deficiência conheçam e se apropriam desta lei. De que forma acha, como DIF, esta lei pode vir ajudar as pessoas com deficiência? Vejo realmente que isto pode vir ajudar. Primeiro é um grande desafio, porque temos que meter em mente nas pessoas que a verdade da pessoa com deficiência tem seus direitos, tem que gozar os mesmos direitos com qualquer um, mas a grande coisa é o desafio. Estamos já há 2 anos ou mais, mas a situação ainda persiste. Nem todos concordam bem, claramente, que isto tem que acontecer, mas temos que lutar. Há muita esperança. Há muita esperança, sim. Eu vejo que o melhor sistema tem que se lutar muito na camada de crianças, sim, porque pessoas adultas não é fácil, mas trabalhando muito com crianças nas escolas, acho que daqui a mais 2, 3 anos já deve haver uma noção bem clara. E também a divulgação, a lei tem que ser divulgada. Exato, tem que ser divulgada. Haver mais palestras, mais formações, workshops. Exato. A nível das associações. Tem que ser isto mesmo. Não só nas associações, eu julgo que mesmo nas empresas privadas, assim como os estatais, tem que se meter esta bebida. Sim. Para que os funcionários públicos conheçam que, afinal de contas, existe uma lei que deve ser cumprida, claro. Bem, meus caros, saindo deste tema, vamos a outro tema, que é o projeto ligado às emergências, neste caso o projeto ICDP, que é implementado pela Lei de Fado Alto e que os colegas aqui fazem parte. Assim, Francisco, tiveste uma formação no distrito de Vilanculo sobre os primeiros socorros. Podes contar um pouco como é que foi? Estás preparado caso haja alguma emergência para ajudar as pessoas com deficiência? Eu tive a formação, mas não sabia que eu estava a ter uma formação, porque eu só fui um convidado como DIF. Eu participei. Durante a participação, aproveitei o máximo possível que pude. Nesta formação, eu aprendi muito nesse âmbito de emergência, sim. Primeiro, é uma rede, né? Posso dizer que é uma rede, porque, segundo, pelo que vivi na tal formação, ali tem classes. Tem a classe de comunicadores. Eu não tenho mesmo os próprios nomes, porque, na verdade, já faz um bom tempo, porque, na verdade, naquela participação, eu estava a ir ajudar em matéria de inclusão, sim. Para saber como é que as pessoas com deficiência devem ser tirados de um local que haja alguma emergência, é isso? Sim. Quais são os objetos de deficiência que naturalmente precisam muito quando há, por exemplo, tivemos o Felipe no início do ano, como é que grupos sociais podem ser ajudados quando há uma emergência? Quando há uma emergência, só podemos recorrer muito mais para aquelas pessoas com deficiência intelectual, mesmo porque uma pessoa com deficiência intelectual pode haver um fenômeno a ocorrer, mas não saber o que é que está a passar. Ele é capaz de se locomover indo em frente, impactar com o mesmo coisa. Talvez está a ver uma árvore a cair, ele é capaz de ir, pensar que aquilo é uma coisa normal. Só podemos trabalhar muito mesmo com as pessoas com deficiência intelectual, mesmo com as pessoas com deficiência física. Ajudar. Não sabem como podem correr. Sim, não aí auditiva, como é que seria? Auditiva em termos de comunicação. Em termos de comunicação, já que aqui no distrito de Vilanculo, nós DIFs não fomos formados para aquilo, são línguas de sinais, sim. Nós só podemos recorrer ao assistente dessa pessoa. Ele é que talvez entende melhor, ele que pode esclarecer melhor, nós darmos a informação à pessoa que comunica sempre com ele, que já se entende, para poder fazer a informação chegar na mesma pessoa. Exato. Marcelino, o projeto das emergências teve uma formação, recordo que já falamos sobre isso de outra entrevista. Acha de alguma forma as pessoas com deficiência devem ter prioridade? Aliás, na nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência está plasmado que as pessoas com deficiência devem ter prioridade quando há desastre natural, mesmo quando chega o momento de ajuda humanitária.
comunitária, este grupo social tem que estar em primeiro plano. É óbvio que as pessoas com deficiência geralmente devem ser os primários quanto aos socorros, para não dizer muito que a pessoa é que deve se socorrer antes. Primeiro eu, depois os outros. Mas tem que se tomar muita atenção para essa camada social, olhando muito, geralmente, o que estava a dizer o colega, para pessoas com problemas intelectuais, pessoas com deficiências físicas. Pronto, em geral, tem que se recorrer muito mais a pessoas com deficiência. Caro amigo, já estamos mesmo na reta final da nossa conversa, mas eu queria aqui perguntar a vocês, a quem de vocês tem recebido algum apoio do INAS? Eu nunca tive um apoio de INAS. Nunca visitaram a tua casa para saber de que forma pode ser ajudado por o INAS? Não, nunca recebi essas visitas, nunca. Já pediste algum apoio no INAS, não? Não, nunca pedi. E a tua família tem condições para tu continuar a estudar? Como é que é? A minha família tem para eu continuar a estudar. Só que já que é uma pessoa que está a sustentar toda a família, é um pouco complicado. É possível pedir algo hoje e a pessoa dizer que não tem, porque é alguém que também está a fazer a conta própria. Mas você não acredita que do INAS não precisa de nada, já que é um empreendedor? Tem, preciso. Mas já chegaram o pessoal do INAS na tua casa para verificar Marcelino é elegível para receber o apoio do INAS? Nunca tive essa oportunidade, nunca. Mas gostaria de, pode não ajudar assim, mas ajudar os seus filhos? Nos meus filhos, claro. Alguma coisa não perguntei que queiram aqui acrescentar? Algo que acham útil da nossa conversa para terminar? O que nós estamos a lutar muito como DIFs, né? Essa expansão de inclusão tem que gerar muito nas zonas rurais, como vê o nosso programa. Mas nós estamos a conseguir alcançar. Acabamos trabalhando nas zonas urbanas. O maior foco é de nós conseguirmos ir para o campo, onde tem mais vulnerabilidade de pessoas lá assim. Mas nós estamos a conseguir. Isto porque há falta de meios. No nosso caso, nós podemos precisar ir para Escocana, né? Lá onde temos ido. Se não for apoio do carro da Light, não temos como ir. Mas é lá onde nós precisamos. Temos que ter meios de compensação para a gente poder chegar lá. Nem que seja motos mesmo, como uma atração eficaz para a gente poder lá chegar. Okay. Francisco, últimas considerações? As minhas últimas considerações, eu não tenho muito diferente daquilo que o meu colega acabou de dizer, já que somos uma equipe aqui no distrito de Vilanculo. O que está a nos dificultar muito é um transporte para podermos chegar, né, onde há muita dificuldade, né, neste caso, onde as pessoas podem superar a vulnerabilidade, neste caso, fazendo as suas próprias machambas. É lá onde nós precisamos mesmo chegar, mas não temos como chegar. Porque, na verdade, este projeto, o foco é isso mesmo, na área da pecuária. Pois é. Muito obrigado, Francisco Alexandre e Marcelino Tinga, dois DIFs que têm trabalhado no projeto ICDP, que é implementado pela Light for the World e seus parceiros. Assim, amigo ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. A partir do posto administrativo de Mapinhã, no distrito de Vilanculo, em Inhambane. Saudações. Depois da chamada Terra da Boa Gente, Inhambane, vamos à capital do país, Maputo, onde o jornalista Abdul Rahman Ibrahim conversou com a diretora nacional adjunta de Ação Social no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Eufémia Amela, sobre a educação inclusiva. Acompanhe a entrevista. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, na vossa companhia Abdul Rahman Ibrahim. Hoje vamos conversar com a diretora adjunta da Ação Social do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social sobre educação inclusiva, olhando na perspectiva do dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Diretora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Em linhas gerais, falamos um pouco sobre a estratégia da educação inclusiva inaugurada pelo Presidente da República no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em relação ao papel do Ministério na educação inclusiva, é preciso perceber que o Ministério desempenha um grande papel na coordenação de ações que visam a inclusão das pessoas com deficiência no país.
Olhando especificamente da educação inclusiva, vou destacar aqui a estratégia de educação inclusiva e desenvolvimento da criança que foi aprovada recentemente. Quando digo recentemente, estou a dizer nestes 2-3 últimos anos. E essa educação prevê ações de alguma forma direcionada. Vamos olhar, por exemplo, para 2 papéis fundamentais. Embora tenha esse papel de coordenação, existem 2 papéis fundamentais que cabem ao Ministério de Gênero. Estamos a olhar, em particular, a questão da educação pré-escolar. Há ações muito específicas que são ações importantes no que diz respeito à promoção de ações para que nas instituições que oferecem esses serviços tenhamos crianças também a frequentar com deficiência, o que significa que essas instituições têm que estar dotadas para receber as crianças. Temos um outro papel fundamental que está relacionado com o trabalho com as famílias, com as instituições de ensino. Estamos a olhar para todos os subsistemas, olhando para o ensino desde o ensino primário, básico, secundário, inclusive a universidade, pré-ensino profissional. É preciso reconhecer que é preciso haver um tratamento em que as pessoas com deficiência tenham oportunidades para frequentarem as suas aulas, no caso em concreto, se for os seus cursos. O papel da família, que é de fazer com que a família perceba que, apesar dos seus filhos, seus educandos, terem algum tipo de deficiência, também têm o direito a frequentar algum estabelecimento de ensino. As instituições, por um lado, têm que estar preparadas para receber essas crianças e as famílias têm que deixar com que as crianças frequentem o ensino. Então, são esses 2 papéis fundamentais que visam garantir que a educação inclusiva no país seja uma realidade, com o papel de coordenação, trabalhando com as famílias, com as instituições, para uma abordagem inclusiva de facto. Exato. E sabendo que este é um projeto mesmo virado ao Ministério da Educação, mas queremos saber a nível do Ministério, há um apoio no que diz respeito a um orçamento que o Ministério apoia, no caso do Ministério da Educação? Bom, aqui é preciso perceber 2 aspectos. O Ministério da Educação é uma instituição do governo. O Ministério de Gênero, Criança e Ação Social é uma instituição do governo. Então, o orçamento das 2 instituições é o orçamento do Estado, onde, alocado ao Ministério da Educação, ele tem que garantir que todas as ações desenvolvidas na área da educação, nos diferentes sistemas, recebam financiamento. Então, a educação inclusiva, fazendo parte, também tem o seu orçamento vindo do orçamento do Estado. Para além disso, também estamos a ver diferentes parceiros que trabalham com o setor da educação, que logicamente, financiando o setor da educação na sua globalidade, também tem financiamento ou atividades específicas para que a educação inclusiva tenha, de facto, as suas ações concretizadas, quer através do orçamento do Estado, quer através de parceiros. O Ministério do Gênero não iria, claramente, financiar orçamentos específicos, tendo em conta que o Ministério também recebe do orçamento do Estado e parceiro. Então, o Ministério, como tal, não apoia diretamente em termos financeiros o Ministério da Educação, mas sim, ambas as instituições recebem do orçamento do Estado e de parceiros. Exato. Doutor, o Ministério tem acompanhado a implementação da estratégia de educação inclusiva. E qual é a avaliação que faz neste momento, visto que um dos componentes é a formação do professor 12ª mais 13 anos, onde o Instituto de Formação do Professor ensina os futuros professores em língua de sinais, em braille. Como é que tem olhado o Ministério neste período? Será que os professores estão a saber lidar com crianças surdas, crianças com deficiência visual, no que diz respeito ao ensino e aprendizagem? Eu penso que há avanços num processo que podemos dizer assim, um processo novo. A abordagem inclusiva em Moçambique é um desafio. É preciso perceber que todas as instituições ainda estamos a fazer um trabalho para que as pessoas reconheçam a diversidade. Então, reconhecendo a diversidade e com esta estratégia que de facto é um instrumento bastante útil, e o Ministério faz parte de uma rede de educação inclusiva que estão lá diferentes atores. Então, tendo esse papel de coordenador e com uma ação específica de promoção da inclusão, logicamente que a avaliação que nós fazemos hoje é positiva. Embora existam desafios, porque, como eu disse, são matérias novas, é uma abordagem nova, mas há um esforço
por parte das instituições de receber esta atividade ou de assumir esta atividade como um contributo para que de facto a gente reduza as desigualdades no que diz respeito à desigualdade com base na deficiência. Eu não posso aqui dizer, ok, podemos aqui ilustrar por A mais B, mas já temos algumas indicações que há estudantes que até alcançam níveis superiores através desta premissa, através desta influência e desse dinamismo que eu penso que é de diferentes atores para que de facto a gente não deixe ninguém para trás. É uma avaliação positiva a partir da altura em que também já há uma percepção boa e receptividade em termos de engajamento nesta abordagem para que de facto a formação de professores tenha estas duas componentes que eu penso que são componentes fundamentais, não deixando de lado a questão da mobilidade, porque é uma questão que de alguma forma no passado era um dos grandes desafios, mas há uma preocupação em termos de fazer adaptações para que a gente consiga abarcar mais estudantes com diferentes tipos de deficiência. Bem, Patrícia, qual é a influência que tem tido o Ministério do Género, Criança e Ação Social que diz a respeito à elaboração de política de educação inclusiva no Ministério da Educação? Eu penso que com o nosso papel de coordenador, nós estamos a influenciar bastante em termos de haver aquela visão. Eu não diria política, porque o país já tem muita legislação, só a estratégia já é um ganho. A estratégia significa como é que nós vamos operacionalizar a educação inclusiva que já está assumida na Constituição da República, que todos têm direito à educação. Olhando para esse aspecto, eu penso que o Ministério, logicamente, já se assume como vendo os seus frutos em termos de implementação da educação inclusiva. Uma política, nós temos o Sistema Nacional de Educação, que não é exclusivo. Nós temos a política de ação social, que não é exclusiva. Então, logicamente, esses dois instrumentos eu penso que são fundamentais para nós assumirmos que estamos todos conscientes na necessidade de desenvolver ações mais coordenadas, mais fortalecidas para que a educação, não vamos dizer que a política não é um instrumento importante, é importante sim, mas olhando para aquilo que é a Constituição da República, com a recente aprovação da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, são elementos fundamentais que podem contribuir grandemente para intensificar aquilo que são as ações no âmbito da educação inclusiva. Patrícia, alguma coisa quer acrescentar? Que não perguntei, que acha que eu? Eu penso que um apelo para as famílias, para continuarmos com esse entendimento de que nas famílias não há criança A, B ou C, todos são filhos da casa, todos têm direito à educação. A mulher em particular, que muitas vezes ela é excluída. Olhando para as gerações passadas, nós podemos perceber que hoje encontramos mulheres com deficiência não escolarizadas, sobretudo por causa dessa discriminação com base no gênero, em que se olhava para o rapaz como prioridade e a menina para segundo plano. Então quero mais uma vez reforçar o nosso apelo para que as famílias continuem com esse engajamento de libertarem as raparigas para poderem ter a oportunidade de ir à escola, para serem mulheres formadas e terem a sua vida independente. Muito obrigado, diretor, por ter deixado o seu tempo e falar um pouco em relação à educação inclusiva. Amigo ouvinte, hoje conversamos com a diretora FM Amélia, onde conversamos sobre educação inclusiva. Para si, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Saudações. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo.
tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu. Eu nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está num estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção, que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. É o fim do seu programa Mais Inclusão. Esteve na sua companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahim na edição. Mais Inclusão contou com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.